Olá, muito boa noite, bom dia, boa tarde para quem vai estar chegando depois aqui na live. Muito bom estar aqui com vocês mais uma segunda-feira, trazendo conteúdos de saúde e bem-estar. Hoje o nosso tema é sobre modulação intestinal, sobre a saúde do intestino. Quem de vocês tem, assim, curiosidade para saber a fundo desse tema? Tenho certeza que muita gente tem dúvida sobre o intestino, tenho certeza. E sempre tem alguém precisando de alguma coisa, tem alguma dúvida de alguma doença ou conhece alguém. Então, gente, já falo aqui para vocês. Encaminhe essa live para as pessoas que vocês conheçam, compartilha, porque o conteúdo aqui hoje vai ser super rico, porque eu convidei uma especialista no assunto para vir aqui trazer para a gente tudo, para tirar todas as nossas dúvidas. E no decorrer da semana, nós fomos colocando uma caixinha de perguntas aqui para ver qual que é as dúvidas do público, tanto ela como nós aqui também da TV VIP Saúde. Então, as dúvidas são muito assim pertinentes, que eu creio que é da maioria. Então, compartilhe essa live com o pessoal, com quem vocês conheçam. Também eu quero convidar vocês depois a ir no YouTube, se inscrever no canal da TV VIP Saúde. Lá tem conteúdos riquíssimos de todas as especialidades médicas, de todas as patologias. Então nós estamos aqui já há anos trazendo conteúdos para vocês, conteúdos com profissionais excelentes, profissionais especialistas. Isso que é importante, gente. Aqui a convidar, para poder... seja muito bem-vinda, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui falando sobre intestino, falando sobre nutrição, um tema que eu adoro. Muito legal, né? E o tema, nossa, vai tirar muitas dúvidas aqui. Muito, tem muitos sintomas que as pessoas não relacionam a intestino, né? Acha que é normal, né? É o cotidiano, é rotina. E na verdade é uma disfunção, é um problema que precisa ser tratado para não virar, né, uma situação grave aí de uma doença. Mas, Nádia, antes da gente ir pelas perguntas mais pertinentes que se tem aí em consultório e a maioria do público, fale pra gente, que esse nome é um nome, assim, não muito comum no mercado, né? O que é a modulação intestinal? Do que se trata? Explica pra gente um pouquinho. Já faz muitos anos que a gente trabalha com modulação intestinal, né? Mas eu acho que veio essa onda da questão de modulação hormonal, então começou a se nomear de outra forma essa questão do intestino. Mas o tempo inteiro a gente está modulando o intestino, ou para o bem, Sim. ou para o mal. A mesma coisa que a gente faz com ingestão de gorduras. Ao mesmo tempo, quando a gente ingere gorduras boas, a gente faz uma modulação hormonal para o bem. Se a gente ingere gorduras ruins, a gente também está modulando os hormônios para uma série de alterações que são nocivas. Sim. O intestino é da mesma forma, através da nossa alimentação, mas ele é um intestino que eu vou estar explicando aqui para vocês, é um órgão que sofre muitas influências, tanto da atividade física, quanto da parte emocional, do meio ambiente tóxico que essa pessoa pode viver, o intestino vai sofrer essas influências, tá? Você está me ouvindo bem, Vanessa? Estou ouvindo bem, e você? Então tá bom, eu não coloquei o fone. Agora que me lembrei dele. Mas o intestino é isso, né? O tempo inteiro a gente está modulando esse intestino, mas quando a gente se depara com um paciente, tem uma série de alterações gástricas e sintomas pelo corpo que estão relacionados também até em outros órgãos que têm relação com o intestino, a gente vai fazer intervenções tanto nutricionais na alimentação quanto suplementares para a gente melhorar o funcionamento desse intestino, que vai girar em torno de melhorar uma série de sintomas. Tá. Nádia, você tá com o fone aí próximo ou não? Coloca para ver se a voz fica um pouco mais fechada. Coloca só para mim poder... Que eu tô percebendo agora que tá um pouquinho aberta a voz, sabe? Tá com eco, mas se não der certo, não tem problema. Tá, vê se melhorou agora. Ah, ficou melhor, mais nítido. Ficou melhor. Ficou ótimo. Então tá bom, ótimo. Tá, agora você explicou sobre a modulação. E como que é feita a modulação? Quanto tempo dura? Tudo depende de como tiver o quadro desse paciente, tá? E quando a gente fala de modulação, não vai ser em 30 dias. São vários meses que a gente vai iniciar o tratamento e vai continuar e vai ficar tratando esse intestino, né? É claro que depende. Tem pacientes, por exemplo, que fazem um teste que se chama teste de hidrogênio expirado. Eles vão assoprar no aparelho e esse aparelho vai detectar se tem um supercrescimento bacteriano, né? É um teste que dá a presença de SIBO, supercrescimento bacteriano. Se esse teste dá positivo, a gente tem que fazer uma intervenção que é restringir na alimentação alimentos que têm fibras que mais fermentam no intestino,
que é a dieta de Low Food Maps. Então, a gente vai retirar da alimentação, né? Tem todo um planejamento alimentar, tem um período que a gente vai fazer isso, então a gente vai restringir essas fibras que mais fermentam no intestino. Só que é muito importante, Vanessa, fazer a reintrodução das outras fibras depois. Às vezes o paciente tem essa recomendação médica, não procura um nutricionista, pulsa lá no Google, Dr. Google, faz essa restrição de fibras e continua restringindo as fibras durante muito tempo. Isso não pode acontecer. A gente vai modular o intestino de outra forma que vai ser prejudicial. Então, isso tem que ser um tempo, um período. A gente vai entrar com intervenções ou de tinturas digestivas, que eu trabalho bastante com fitoterápicos, com enzimas digestivas, sais biliares. Nesse período de disbiose, não é indicado suplementar lactobacilos. Então, as pessoas falam, eu vou tomar lactobacilos é bom. Eles são ótimos, são excelentes, né? Eles vieram para nos ajudar muito a melhorar essa microbiota, esse microbioma intestinal que é muito rico. Só que se esse intestino está em disbiose, está em desequilíbrio das bactérias boas e ruins, tomar lactobacilos pode ser pior. A gente pode piorar esse quadro. Então, fez a dieta de restrição, depois a gente tem que voltar com essa fibra aos poucos e observar se esse paciente vai estar tendo sintomas novamente, senão a gente precisa regredir de novo. Então, dependendo como tiver o quadro do paciente, fala, não, agora a gente vai reintroduzir, agora a gente vai esperar um pouquinho, né? Então, tem que ter uma avaliação de um profissional, senão pode até piorar, né? E esse teste, Nádia, é feito de que forma? É no próprio consultório ou é num laboratório? Como é que é feito esse teste? Esse teste, Vanessa, é feito no consultório por médico, tá? Tem 2 profissionais que estão em São José dos Campos, que fazem esse teste. Então, se o paciente chega para mim com muitos sintomas, com um quadro bem complicado, aí a gente precisa fazer um encaminhamento para o médico. O trabalho com o médico, Vanessa, é muito, muito importante, né? Muito bacana. Nós, nutricionistas, não podemos fazer diagnóstico de doença. Quem faz diagnóstico é o médico. Então, quando o paciente chega para mim com diagnóstico médico, é ótimo. É claro que eu vou ver nos exames de sangue se tem alguma alteração, eu vou ver através de sinais e sintomas. Então, o paciente, antes de passar em consulta comigo, ele responde um questionário de mais de 60 sinais e sintomas. Ali eu já vou ter uma ideia como é que ele está e vou fazendo intervenções. Mas quando ele passa com gastro, faz uma colonoscopia, faz uma endoscopia, faz um teste de hidrogênio expirado, a gente já tem ideia de como é que ele está, né? Eu trabalho com excelentes profissionais e essa troca é muito bacana. A gente se fala muito, olha, encaminhei o paciente assim, ele está com tal sintoma, né? Hoje a gente tem uma dieta que a gente também está começando a fazer com esses pacientes que vêm chegando muito inflamados pós-Covid, né? Pós-Covid, que é a dieta de restrição de alimentos ricos em histamina, tá? Então, a gente vê essa resposta muito boa nesses pacientes com a dieta de restrição de alimentos que são ricos em histamina, mas são pacientes que têm quadros bem complicados, com muitos sintomas, muito alérgicos, sintomas de alergia de pele, enfim. A gente tem que avaliar isso bem... inflamados, né? Bem individualmente. E deixa eu te perguntar, como saber quais são os sintomas que o intestino precisa de cuidados? Bom, primeiro a gente tem que ter uma boa digestão. Então a gente tem que, se a gente for ter uma boa mastigação, né? E a digestão vai começar, tanto na mastigação, mas primeiro a gente observa como é que está o estômago. Então o estômago ele não pode ficar com arrotos, gases, né? Dor antes de comer ou dor após comer. Então ali, se o estômago já não estiver bom, a gente já sabe que depois também não vai estar, né? Tem pessoas que têm sintomas só no intestino e tem pessoas que têm sintomas só no estômago, tá? Mas no estômago, a gente começa a observar. Você tem arrotos, queimação, azia, gases, refluxo. Às vezes a queimação ela vai ser no esôfago, tá? Então é importante observar isso, porque você está tendo refluxo. Às vezes é uma tosse, e às vezes a tosse não as pessoas acham que é relacionado com a parte aérea, né, do trato respiratório, mas às vezes pode ser gástrico, né, tem muitas pessoas que estavam com tosse, eu não sabia que eu tinha problema de estômago, né. E intestinal, a gente tem que primeiro ver como é que está o funcionamento do intestino, se esse intestino funciona todos os dias, como é que está a consistência das fezes, né? A gente tem que observar. Às vezes eu pego o paciente que, eu não olho minhas fezes, né? Eu dou descarga e não olho. Não, tem que olhar, né? O intestino vai ser o reflexo da nossa saúde intestinal. Então ele tem que estar mais comprido, bem formado, ele não pode estar muito pastoso, líquido, não pode estar mais endurecido de bolinha, né? A gente tem que observar se tem presença de muco, presença de sangue nessas fezes, tá? E aí a gente vai observar se tem dor antes de evacuar, se tem dor depois de evacuar,
tem distensão abdominal, produção de gases, né? Nossa, Nádia, eu passo o dia, se eu como, já começa a doer o intestino. Isso vai me dizer que essa parede intestinal tem alguma lesão nessa parede, nesse endotélio. Então, a gente precisa cuidar dessa parede intestinal. Seja eliminando da alimentação alguns alimentos que vão agredir a parede intestinal, que vão ser alimentos de mais difícil digestão, ou seja, via suplementação. Que aí a gente vai nutrir essa parede intestinal também com algum suplemento que vai ser o alimento para os enterócitos, né? Ali no intestino... Nossa, é muita coisa, né? Muito. Um interligado com o outro, né? O estômago com o intestino, exatamente. É muita ligação, né? Tudo que a gente come, Vanessa, tem que ser digerido, né? A gente pode pegar o melhor alimento do mundo, bater no liquidificador e injetar na veia, que essa pessoa vai morrer. Tem que passar pela digestão. É como se o alimento fosse um colarzinho de pérolas. Quem é meu paciente sabe que eu sempre conto essa história. Então, é como se fosse um colarzinho de pérolas. Passa pela digestão, vai quebrar tudo em bolinha separada e vai ter essa absorção ali no intestino. Se a digestão não tá boa, esse alimento vai ficar em pedaço grande e vai fermentar cada vez mais ali no intestino. Tá? No intestino, Vanessa, a gente tem uma parede que parece umas franjinhas, que são os enterócitos, que são as nossas microvilosidades, né? Que vão ser feitos ali de enterócitos. A gente tem que ter essas microvilosidades, um muco protetor e o equilíbrio das bactérias. A gente tem um microbioma, uma microbiota muito rica ali no intestino. São bactérias que vão viver em sinergismo. Tanto bactérias boas quanto bactérias ruins. Fungo, vírus da herpes, eles vão conviver em sinergismo. Dependendo se tem alguma alteração, ou na alimentação, ou emocional, né? Estresse, pessoas que passam por estresse muito grandes, ou depressões, enfim. Tudo reflete ali, né? Tudo. Excesso de atividade física, isso também pode agredir essa microbiota, e aí a gente pode ter um desequilíbrio. Nossa, é bem complexo, hein, Nádia? É. Bem complexo. Agora, vamos para as perguntas. Porque tem bastante perguntas aqui e eu acho que é da maioria. Olha, aqui, quantas vezes por dia temos que defecar? Quantas vezes por dia a pessoa precisa ir ao banheiro? No mínimo uma vez. No mínimo uma vez. Esse intestino, normalmente, quando a gente consegue regular bem, esse intestino funciona 2 vezes, tá? Então, normal até 2 vezes. Até 2 vezes. Mas se esse intestino começa funcionando 3, 4 vezes, aí a gente vai ver as fezes, elas já estão um pouquinho mais pastosas, né? Então, isso já me indica alguma alteração na parede desse intestino que não está conseguindo formar o bolo fecal. Então, tem pessoas que têm as fezes, Nádia, meu intestino funciona 3, às vezes eu vou 4 vezes, então ele funciona bem. Mas como é que estão as fezes? Estão mais pastosas, então isso não é legal. As fezes mais pastosas, a gente vai ter dificuldade de absorção de vitaminas lipossolúveis, vitamina A, D e E, tá? Então, essas vitaminas a gente não consegue absorver. Então, é um perigo grande ter essas alterações na parede do intestino a longo prazo, porque vai ter uma deficiência nutricional dessas vitaminas. Tá? Importante isso. E aí, a outra pergunta, como saber se limpou o intestino? Quando a pessoa vai ao banheiro, como que ela sabe se o intestino foi limpo? Tem a sensação, né, de esvaziamento intestinal, né? Eu falo que o paciente foi no banheiro, sentiu um alívio, sentiu que teve esvaziamento intestinal, isso vai mais pela sensação. E a gente observa isso também olhando as fezes, porque se o começo das fezes elas estão mais de bolinha e depois elas estão mais bem formadas, então a gente vai observar, olha, não teve uma evacuação total da última vez, tá? Isso é a observação das fezes também. São as fezes mais fáceis de serem eliminadas, tá? Tem um teste que até a gente consegue fazer, com que o paciente vai comer o milho e depois ele vai observar depois de quanto tempo ele eliminou esse milho. Se é de 12 a 24 horas, passou de 24 horas, passou de 48 horas, então está com um trânsito bem lento, né? Aí é o milho, é uma quantidade grande de beterraba que a gente vai observar ali, tá? Mas a gente tem que ter essa sensação de completo esvaziamento, de alívio, de bem-estar também, né? Sim. E é normal a pessoa comer direto para o banheiro? E tem pessoas que estão comendo, ainda ela para de comer e vai direto. Como é que é isso? Não é normal. Existe, qual é a regularidade? Existe uma comunicação, né, da mastigação ali, já manda uma mensagem para o intestino, a gente observa isso nos bebês, né? Quando a gente começa a dar papinha, alguma coisa, nossa, já sujou a fralda, esse intestino já funcionou, né? Sim. Mas nos adultos isso não está funcionando ainda, não está mais funcionando tão bem, tão rápido. O que a gente tem que ver é se essa vontade de ir ao banheiro é acompanhada de dor e se é uma vontade urgente,
tá? Se é uma vontade urgente de evacuar e essa consistência das fezes também não tá boa, é porque tem alguma alteração ali no intestino, tá? A gente precisa tratar isso, porque não é confortável também para o paciente estar comendo e ter que evacuar. Eu ouço pacientes falar, Nádia, eu não como nada fora de casa, porque se eu comer alguma coisa fora de casa, eu não tenho um banheiro para ir, né? Então, isso acontece bastante. Então, isso a gente precisa tratar. A gente precisa dessensibilizar essa parede intestinal. Então, a gente retira alimentos de difícil digestão, os mais alergênicos, vamos nutrir essa parede desse intestino. Tem que ter paciência, né? O intestino é um órgão muito grande, ele é muito comprido, né? São vários metros ali. A gente não modula o intestino em 30 dias. A gente vai construindo isso. E como o intestino é responsável pela nossa imunidade, né? A maior parte da imunidade quem vai fazer é o intestino. Quando a gente vai tratar a imunidade, são vários meses. São vários meses que o paciente vai tomando. A gente faz um ciclo de suplementos, a gente vai cuidando principalmente do emocional, né? Eu pergunto muito para meus pacientes como é que eles estão. Se estão ansiosos, se sentem ansiedade todos os dias, se estão estressados, porque a gente precisa tratar isso. E aí eu, como nutricionista, vou tratar com fitoterápico, porque tudo isso pode prejudicar também. E o fitoterápico ajuda bastante, né, Nádia? Ajuda. Então a gente consegue, às vezes, tirar o paciente de um quadro de sintomas que não está tão elevado, tão exacerbado, para ele não entrar no medicamento, né? Mas tudo isso com uma avaliação médica também, né? O médico vai saber avaliar. Não, olha, agora a gente pode tentar isso com o fitoterápico, né? Não, olha, o seu quadro não dá pra gente ficar com o fitoterápico, né? O paciente não tá bem, tá com muita crise ali, né? Então, o fitoterápico é muito bacana. A gente consegue trabalhar ali tanto com extratos secos, em cápsula. A gente tem chá que dá pra fazer infusão, que melhora muito a questão digestiva, melhora de sono. E a gente tem a tintura, né? Que é o extrato vegetal ali a 20%, que aí a gente manda fazer ele mais concentrado, né, na farmácia de manipulação, e o paciente vai diluir as gotas em um pouquinho de água. Então, as tinturas são ótimas também para melhorar as talc junctions, que são aquelas, como se fosse uma colinha que a gente tem ali nas células, ali na microbiota intestinal. Consegue fazer reparação de mucosa também, super bacana. Eu gosto bastante de guaçatonga, espinheira santa, elas são excelentes para a gente fazer também a parte... Tanto reparação de mucosa quanto parte de gases, né? Parte digestiva. Que bom, bom saber disso. E aqui, fezes pastosa 3 vezes ao dia. É bom sinal? Não. Não, né? Você Não. acabou de explicar. É Não, ruim é sinal. Quem fez essa pergunta, procure urgente um médico. Não é? E aqui, ó, para quem tem intestino preso, quantos dias é normal ficar sem ir ao banheiro? E qual é o limite máximo, extremo? Olha, Vanessa, nenhum dia é normal, né? É claro que se o paciente teve alguma intoxicação alimentar ou teve alguma virose e ele tomou algum regulador de flora, que é o mais famoso que a gente tem é a Saccharomyces boulardii, né? A gente tem Floratil, enfim, fazer propaganda aqui. Aí quando toma, ele aí fica ali um dia sem evacuar, isso ainda pode ser normal, essa constipação aí, esse fato do intestino funcionar um dia. Mas o intestino tem que funcionar todos os dias. Eu já tive quadros de pacientes com 15 dias, 20 dias sem funcionar, né? O que a gente mais pega é de 3 a 4 dias ali sem funcionar. Aí tem que ir pro laxante mesmo, não tem, Nádia? Não tem jeito, né? Não, Vanessa, não. Eu nunca prescrevi laxante, a gente não precisa disso, tá? A gente vai fazer intervenção alimentar, então a gente vai avaliar a alimentação, ver quais são os alimentos que estão ali que podem ser mais constipantes, alergênicos e inflamatórios, industrializados, então a gente restringe esses alimentos ali, e a gente vai entrar com ingestão de água e alimentos com fibras, principalmente as fibras solúveis. O que mais ajuda a melhorar o intestino é a fibra, tá? Funcionar o intestino são as fibras da fruta, desculpa, não completei. Quais são as fibras hoje, assim, as melhores que a gente deve consumir para ajudar? No intestino, eu gosto bastante da ameixa, tá? Da ameixa preta, seca. A goiaba vermelha, tem pacientes que se dão muito bem com a goiaba vermelha, melhor do que a branca. A casca, a parte branca da laranja, tá? Com o gominho também é interessante. O abacaxi tem bastante bromelina, que vai ficar naquele meinho mais durinho ali, então também já tem uma enzima digestiva. O mamão ajuda também, o mamão tem a papaina, que é outra enzima digestiva, tá? Com semente ou sem semente? Sem semente. Sem semente. Dizem semente. Que eu sempre ouvi falar, tem que comer com semente para ajudar, mas eu fico pensando, aquele monte de semente no estômago, será que dá certo mesmo? Não, semente, Vanessa, eu recomendo do melão, da melancia, que
que aí a gente pode secar, pode dar uma torrada, mas a semente do mamão, ela pode ser até tóxica. Não recomendo a semente do mamão. Tá? Isso é muito importante que você está falando, porque isso é mito então, gente. Porque não existe pode uma comer semente do onda de mamão. comer mamão com semente, eu vejo muito isso na internet. Não comam semente com mamão, não é legal. Muito bom. O abacaxi, então, ele vai ter a bromelina, o mamão, a pataína. A gente tem, e aí tudo que isso vai ser enzima digestiva vai ajudar a digerir não só o alimento ali em si, mas principalmente proteína, gordura, que vai estar ali na alimentação, né? Sim. O kiwi também tem uma ação muito interessante para a modulação intestinal, para a questão ali de microbiota também, tá? A couve tem uma ação cicatrizante, eu gosto da ação anti-inflamatória de gengibre, a hortelã também é bem digestiva, tá? Então são alimentos que a gente pode ou comer in natura, ou bater num suco de fruta, tá? Então são algumas receitinhas que eu vou passando, depende da rotina desse paciente também. Nádia, é impossível tomar um suco, não consigo. Tem gente que mora em prédio e fala assim, se eu ligar meu liquidificador 6 horas da manhã, meu vizinho vai reclamar. Tem de tudo, né? Sim. Então eu tenho que estar atenta a essa individualidade. Então para esse paciente eu já passo ela picadinha, a gente vai regulando isso ao longo do dia. E aí tem alguns legumes, o quiabo, ele é ótimo também para melhorar o intestino, tá? Tem que saber preparar para tirar um pouquinho aquela baba dele. Aquela também baba é saudável ou não, Nádia? Ela não vai fazer diferença, mas tem pessoas que gostam dela, né? Então. Mas a fibra ali do quiabo, ele vai estar naquelas sementinhas, na casquinha dele, né? Para bebê eu faço bastante. Faço bastante introdução alimentar em bebê. Às vezes os bebês ficam mais constipados. E aí, se eles estão mamando no peito, eu puxo a orelha das mães. Falo, vamos comer bem, porque o que vocês comerem vai para o leite materno e esse bebê vai ter o intestino funcionando melhor. Mas eu gosto bastante dessas frutas, né? Aí que a gente e os legumes, quiabo, o que mais de legumes assim, bom? Que ajuda? Todos os legumes, no geral, eles vão ser interessantes. A gente tem que tomar cuidado com folhas, tá? As folhas. Algumas folhas, elas podem não ser interessantes, mas a escarola, por exemplo, ela é excelente. A escarola, ela é rica em fósforo, que é um fruto-oligosacarídeo, que é alimento para as bactérias boas no intestino. Sabe onde tem fósforo? No mel. Eu gosto de prescrever mel também. O mel orgânico, né? Hoje a gente encontra fácil nos mercados mel orgânico. E eles também, além de ser fonte de algumas vitaminas, né? Se esse paciente não for vegano, que faz a restrição de mel, eu recomendo bastante, também tem bastante fósforo. E aí a escarola, voltando a falar da escarola, ela pode ser feita tanto refogada, pode dar um sustinho nela, quanto a escarola crua, tá? Então, a folha já é mais complicado mesmo. Eu gosto muito da escarola, acho que de todas, eu acho que a escarola é a mais bem-vinda. Elas são boas. Porque as outras... Tem pessoas que falam, Nádia, mas eu como alface e tomate não ajuda. Não vai ajudar muito, a alface não tem tanta fibra assim. E né? o alface parece que o processo dele é lento, não é? Ou é mito isso? Ele faz reverso no organismo? Não, Vanessa, o que a gente vê com a alface é que se a alface for orgânica, ela vai ter outra digestão. Na verdade, no geral, né? Se a gente pegar os alimentos orgânicos, a gente vai ter um outro tipo de digestão melhor com os alimentos que são orgânicos. Mas isso é mais individual. É que a alface, ela não é muito rica em fibras, né? Nessas fibras. Quando a gente fala em legumes, a gente vai ter um pouco de fibra insolúvel, um pouco de fibra solúvel. E as que vão ajudar ao intestino estar ressecado, que vai levar mais água, hidratar mais essas fezes, são as fibras solúveis. Sim. Que em alguns legumes a gente vai ter um pouquinho mais, mas nas frutas a gente vai ter mais. Mas quando a gente fala de legumes, a gente inclui chuchu, abobrinha, berinjela, cenoura, todos esses legumes eles vão estar enriquecendo ali, mas com um pouco de fibra solúvel e um pouco de fibra insolúvel. É o equilíbrio, né, Nádia? Que bom. E aqui também tem uma pergunta, intestino preso é hereditário ou não tem nada a ver? Pode ser. Pode ser? Pode ser. Quando a gente fala de hereditariedade, não é um marco, né? Não é porque o pai ou a mãe vai ter que esse filho vai ter também. O que mais vai influenciar é o estilo de vida, né? É o estilo de vida. Então, se a sua mãe tem um intestino preso, mas você tiver um hábito alimentar ruim, você vai estar mais propensa a ter esse intestino preso. Mas o que você faz com a sua alimentação, se você faz atividade física, se você toma água, se consome muito industrializado, isso vai pesar muito mais do que a hereditariedade. Né? Eu já fiz um curso no Hospital do Coração, no Encore, em São Paulo, e eles estavam falando dessa hereditariedade
para doenças cardiovasculares, né? Uhum. E aí eu ouvi lá, né? Isso pode mudar, pode estar muito atual, até porque eu não sou médica nem cardiologista, mas gira em torno de 20% ali essa hereditariedade, tá? Isso Sim. a gente fala para doença crônica, para um diabetes. A gente sabe que esse paciente que tem um antecedente familiar com uma doença crônica, a gente tem que cuidar um pouquinho mais, tá? Mas se é um paciente que tem uma hereditariedade, mas ele come bem, ele se alimenta bem, ele faz atividade física, se cuida do emocional, né? Então isso vai pesar muito mais do que a hereditariedade. Sim. E quem tem intestino preso desde pequeno, e isso acompanha toda a sua juventude e vida adulta, tem solução ou a pessoa tem que tratar isso durante toda uma vida? Vai ter que ter atenção a esse intestino sempre, tá? Sempre, né? Mas sempre. Então, é um cuidado mais longo que a gente tem que ter. Tá. Então, se a gente entra, por exemplo, com uma glutamina. A glutamina é o primeiro alimento de enterócito, de parede intestinal. Só que depende. Tem paciente que vai responder a glutamina, tem paciente que não responde a glutamina, né? A gente vai fazendo isso aos poucos. Mas a gente sabe que esse paciente fala, Nádia, eu não posso exagerar em tal alimento, eu não posso ficar sem comer, né? Eu não posso, enfim, comer um pão branco que meu intestino vai prender. Né? A gente tem dietas que às vezes a gente não precisa restringir um pão francês, por exemplo. Né? Tem pessoas que de vez em quando acabam comendo, uma vez na semana, 2 vezes na semana. Mas se esse paciente tem um intestino com um trânsito mais lento, ele sabe, Nádia, eu fui comer uma pizza com a minha esposa, enfim, eu comi, meu intestino já prendeu, não funcionou. Então a gente tem que entrar com alguns suplementos nesse dia ou nesse momento ou depois disso para a gente compensar isso. Mas é o intestino que a gente vai ter que cuidar sempre, né? Sempre. Mas é importante cuidar. E o que são esses suplementos que você fala? O que é esses suplementos? Dê alguns exemplos assim. Tá. A gente pode falar de glutamina. A glutamina é um aminoácido, é um pozinho branco bem fininho que a gente dilui na água. Ele é usado muito para a parte esportiva, Sim. porque ele ajuda a fazer recuperação muscular, não faz hipertrofia, ele faz recuperação, mas ele é o primeiro alimento de enterócito ali de parede intestinal. A gente pode entrar com glutamina, tá? Eu achei que ele funcionava só para a questão muscular, então ele também é bom para o intestino. Ele é. Qualquer momento que a gente tomar, qualquer momento, Vanessa, que a gente tomar glutamina, no mínimo metade daquela dose vai ficar na parede do intestino. Nossa, tá? Então, que legal. Às vezes as pessoas suplementam assim 3 gramas de glutamina, vai ficar tudo no intestino, não vai nem chegar no músculo, tá? Porque é uma dose muito pequenininha. Tá. A gente tem aloe vera, que faz um efeito cicatrizante, mas não é qualquer aloe vera, só trabalho com uma aloe vera importada, com selo de pureza, a gente não pode trabalhar com qualquer aloe vera, tá? A gente tem outros aminoácidos que são N-acetilcisteína, que é a NAC, que também ajuda a fazer a recuperação ali de intestino. A gente tem cúrcuma, açafrão, que tem ação anti-inflamatória. O ômega 3, que é um ácido graxo essencial, né, que tem o EPA e o DHA, também tem ação anti-inflamatória na parede do intestino. A gente tem o própolis, que também vai ser anti-inflamatório, antimicrobiano, né, antiviral, que a gente também pode pensar em própolis. Mas quando a gente fala ali de parede de intestino, são mais esses que eu te falei. E aí a gente precisa de entrar com nutrientes que vão ajudar também a cicatrizar esse intestino ou deixar ele menos inflamado. Isso vai depender de como o paciente tiver, tá? Entendi. Agora, Nádia, vamos falar um pouquinho da questão dos alimentos. Por exemplo, o glúten e a farinha branca. Eles prejudicam muito o intestino, prejudica? Fale um pouquinho sobre eles. Eles podem ser muito constipantes e inflamatórios para a maioria das pessoas. Então, os pacientes falam, Nádia, eu preciso comer tudo sem glúten? Não, não precisa. Pode ser que, naquele momento, o quadro daquele paciente esteja mais inflamado, aí a gente precisa cuidar, tá? É a mesma coisa quando a gente fala de leite. Leite é uma questão à parte, né? Mas quando a gente fala de glúten, o glúten, ele tem uma proteína de difícil digestão, tá? Foram proteínas que foram modificadas geneticamente para esse trigo crescer mais rápido, não dá bicho, não dá fungo, para ele ser colhido mais rápido. Então, a indústria foi mudando geneticamente esse glúten. Então, o glúten de hoje não é o mesmo glúten de anos atrás. Diferente quando a gente fala da proteína do leite. A proteína do leite, que é a beta-lactoglobulina e a caseína, nós não digerimos. A vaca produz o leite para o bezerrinho, nós não digerimos. Tem pessoas que toleram melhor essa proteína e tem pessoas que não, tá? Porque a gente tem que observar realmente essa tolerabilidade. E do glúten é um pouquinho por aí também, só que ele é de difícil digestão. Então, tudo que a gente puder comer sem o glúten vai ser bem-vindo. Mas se a gente cuidar da alimentação, ter uma alimentação equilibrada,
A gente vai observar a parte de sinais e sintomas, tá bem, o paciente está equilibrado, não tem problema consumir um glúten, mas a gente tem que tomar cuidado com o excesso disso. Hoje a gente tem pães de fermentação natural, que podem ser bem-vindos na alimentação, né? Mas um paciente, por exemplo, que chega com uma constipação crônica, não dá para ficar consumindo pão de farinha branca, né? A gente tem que, na verdade, retirar tudo que é de farinha branca, né? Descascar mais e desembalar menos. A gente tem que ir para o natural, a gente tem que ir para a feira, a gente tem que comer fruta, verdura, legume. Parar de manhã, abrir um pacotinho pronto daquele amarelinho de torrada e comer aquilo achando que eu estou comendo uma torradinha integral. Aquilo é industrializado. Sim. Que nutriente que tem ali? Não tem nutriente ali, ele vai ter só industrializado, né? Sim, diferente se o paciente... Eu não estou dizendo aqui que todo mundo pode comer glúten, mas a gente tem que tomar cuidado com o terrorismo. Sim. Essa é a minha conduta. O extremo, né? O extremo, exatamente. Né? Então, assim, a gente equilibra bem a alimentação, vai pegar um pão de fermentação natural, cheio de sementes. Ok, vamos colocar um ovo mexido, vamos fazer um guacamole, vamos fazer uma pasta de abacate, vamos colocar um ovo. Nossa, eu não como ovo, então a gente pensa numa pasta de hummus, né? Aquela pasta de grão de bico árabe, que vai ser fonte de proteína. A gente vai agregar, vai colocar uma fruta. Um outro dia, não vamos comer pão, vamos fazer uma panqueca, né? De ovo, banana e aveia, com uma farinha de aveia. Então a gente vai variando isso. Também não é legal a gente ficar comendo todos os dias, né? Sim, mas tá hoje a gente vê, eu vejo relato dos pacientes com uma melhora muito grande com esses pães de fermentação natural. Mas tudo é individualidade, né, Vanessa? Nem todo mundo responde igual. E não dá para ser padrão, não tem como. Cada um tem um problema, tem uma dificuldade, tem que ser estudado, né, caso a caso, por paciente, né? O do glúten tem muitos sintomas que vão estar relacionados ali com glúten, né? Às vezes o paciente tem queda de cabelo, alopécia, alergias de pele, problemas articulares, tá? Então, a gente sai bastante do digestivo e vai para outros sintomas. Então, pacientes que têm artrite, que têm muitos problemas em articulação, em pele, isso vai estar relacionado também com o glúten, tá? Então, às vezes a gente faz a restrição, não é para sempre, então a gente dessensibiliza, né, aquela exacerbação de sintomas, então a gente tira o glúten, aí vai diminuindo esses sintomas, depois de 2, 3 meses a gente volta a comer e vai observando se esse paciente vai ter sintomas novamente. Não, Nádia, eu fiquei bem, então a gente vai comendo ali algumas vezes na semana. Aí o paciente volta à rotina. Toda essa restrição durante muito tempo, Vanessa, tira o paciente do social, tira o paciente da rotina, de convívio. A gente tem que ter atenção a isso. Tem que se privar, né? Vai ter que se privar de tanta coisa para poder você entrar na linha. Exatamente. Né? É claro que quando o paciente está doente, eu falo para o paciente, olha, tem que fazer, né? É por um tempo, tenha paciência, vamos embora, né? Hoje a gente tem muita coisa, olha, 10, 12, 13 anos atrás comecei a atender, a gente só tinha uma marca de pão sem glúten, a gente passava as receitas daqueles pães em casa, não ficavam bons, né? Não. Então hoje não, a gente vai no mercado, a gente tem pães, tem bolacha, tem biscoitos, a gente tem tudo, né? Fala para os pacientes, não reclamem que vocês têm opção hoje, né? É verdade, né? Graças a Deus. E o jejum? O que você fala pra gente sobre o jejum intermitente? Ele ajuda no intestino? Qual é a sua visão sobre ele? Depende. O jejum intermitente, ele pode ser uma estratégia nutricional bem bacana para estimular o emagrecimento. Não precisa ser todos os dias também, ele pode ser feito algumas vezes na semana, mas tudo isso depende, Vanessa, tá? Tem pessoas que estão com um quadro... Vamos falar então de emagrecimento. O paciente quer emagrecer, mas é aquele paciente que já não toma café da manhã, sai de casa, às vezes, correndo, não toma café da manhã, almoça correndo, às vezes passa a tarde inteira sem comer e à noite come um monte. Esse paciente não vai fazer diferença se ele fizer um jejum intermitente. Ele já fica muito tempo sem comer. Sim. Mesmo fazendo um jejum intermitente, ele precisa se alimentar de forma adequada nessa janela que ele vai ter. Então, se ele vai ter uma janela ali de 8 horas, ele tem que comer bem durante essas 8 horas, tá? E aí, se esse paciente já tem um hábito de ficar muito tempo sem comer, vai ficar à noite, não vai jantar direito, ou vai comer geralmente fast food, uma comida pronta, né? Ou é o horário que chegou em casa do trabalho, que quer descansar, porque tem muito essa compensação, né? Muito. Porque comer é prazeroso. Então, às vezes a gente tem que tomar cuidado. Nossa, vamos tentar buscar no alimento um alimento prazeroso, mas que não seja tão frito, que não seja tão fast food, a gente consegue, né? Então, a gente também tem que ter essa atenção de, nossa, deixa eu pegar uma coisinha aqui um pouquinho melhor, que também vai ser saudável. Mas esse paciente que restringe muito, ele só vai piorar se ele fizer um jejum intermitente. Ainda mais se ele não tiver orientação e nessa janela de 8 horas ele for comer errado.
Mas eu tenho pacientes que se beneficiam bastante, assim, que conseguem ficar todas essas horas sem se alimentar. Mas tem que ser um organismo que esteja bem, que esteja equilibrado. A gente só emagrece, Vanessa, a gente só melhora com nutrição. A gente não melhora com restrição, a gente não melhora ficando sem se alimentar. Nosso organismo, ele não é feito da luz, do sol, da energia. Não entende, né? Não entende, né? Não entende isso. Verdade. Então, o nosso corpo é feito de células, cada célula, para ser formada e funcionar direito, precisa de mais de 40 nutrientes. Então, a gente precisa nutrir esse intestino, esse organismo, né? Não, intestino aqui, mas o organismo inteiro. Então, é fornecendo nutrientes de forma adequada que ele vai funcionar. Não que a gente tenha que comer a cada 3 horas, isso não existe mais tanto, essa regra, tá? Tem pacientes que acabam ficando bem ali comendo a cada 4 horas, mas desde que tenha uma alimentação adequada, tá? Dentro do que ele precisa, né? Mas não é restringindo, Vanessa. E Nádia, fale para nós agora, assim, dá algumas sugestões, dicas de para quem assim está assistindo e precisa daquele despertar, né? E com certeza já se enquadrou em algum sintoma aqui do que a gente já falou. Mas assim, para a pessoa poder ter uma qualidade de vida melhor, cuidar do seu intestino, buscar, né, essa ajuda. Então, passe aí as considerações finais, que eu já tirei todas as minhas dúvidas, acho que também do público que enviou, né, as perguntas. Então, fale para nós assim, o que a gente não comentou, então aproveita esse momento. Olha, tem que observar muito se tem industrializados na alimentação, o que tem de aditivo, o que está comendo de alimento pronto, quais são os ingredientes, tem corante, tem conservante, o primeiro ingrediente é farinha branca, o segundo é açúcar, né? No final tem um monte de conservante, tudo isso a gente chama de xenobióticos, o nosso corpo não vai saber o que é, vai ser tóxico ali, né? Então, retirar industrializados. Acrescentar bastante fruta, verdura e legume, tá? Ir à feira. Nádia, não consigo, então vai no mercadinho, sábado ou domingo, vai pegar uma meia hora e vai. Hoje, todas as cidades, né? A gente tem mercadinhos prontos, que tem tudo picadinho, já descascado. Isso pode ser congelado. Uma coisa boa do frio é que a gente consegue comer sopinhas, né? Então, a gente consegue acrescentar bastante legume, mas é acrescentar fruta, verdura e legume. Acrescentar fruta no café da manhã, fruta no meio da manhã, fruta no meio da tarde, tá? Ah, Nádia, posso comer de sobremesa? Pode, mas a fruta ela vai ser muito mais melhor utilizada, digerida e absorvida se ela for comida ali, meio da manhã, meio da tarde, acrescentar um café da manhã que tenha uma fruta. E eu gosto de indicar os cereais. Colocar cereais, isso enriquece muito. As pessoas esquecem de comer um cereal integral. Uma aveia. Aveia pode ser farinha de aveia, aveia em flocos, quinoa, amaranto, granola. A gente tem granolas que são interessantes, tá? É claro que numa dieta de emagrecimento eu vou preferir uma aveia em flocos do que uma granola. Porque a granola vai ter às vezes tem açúcar mascavo, às vezes tem mel, mas a gente tem opções de granola até para as crianças que são interessantes, que tem um pouquinho de cacau em pó, ou granola que tem alfarroba, tá? Sementes não só de aveia e granola, mas também de semente de gergelim, semente de linhaça, semente de abóbora, semente de girassol. Então, eu peço para os pacientes triturarem essas sementes, deixarem num potinho de vidro na geladeira, tá? Isso pode ser usado. Um pozinho, uma farinhazinha, né? Nem precisa virar pó, só quebrar um pouquinho, tá? Nem precisa virar pó, pode só dar uma quebradinha neles. E aí guarda na geladeira que vai manter melhor. E aí essas sementinhas pode jogar sobre as frutas com um fiozinho de mel. E também pode ser adicionado na salada, que fica super gostoso. Então, uma salada de 2 tipos de folhas, com um tomatinho, um palmito, mais alguma coisa e colocar essas sementinhas. Quando for fazer um ovo, né? Eu sempre recomendo os pacientes que aceitam fazer um ovo, se for aquele ovo grelhadinho, né? Frito no fiozinho de azeite, pode colocar essas sementinhas por cima da clara, ele fica super gostoso, né? Então, enriquecer de fruta, verdura, legume, principalmente lembrar das sementes e desses cereais que são muito esquecidos, né? Sim. E aí tem que tomar cuidado com excesso de leite. Vanessa, tem pessoas que acabam não se alimentando. Tentar tirar o leite. Eu não indico a injeção de leite. Muitas vezes o leite vai ser bem constipante, então tomar cuidado com isso. Café, as pessoas tomam muito café, tá? O café ele pode estar presente, mas não é indicado em excesso. Café irrita muito parede de estômago e de intestino. Então tem pacientes ou que tem ou tem constipação com excesso de leite, ou constipação e de fezes mais pastosas por excesso de café, tá? Então, café, e eu também não indico ele em jejum. Então, a gente imagina ali uma parede do estômago, do intestino vazia, com aquela mucosa, né? Com aquela foto que a gente vê quando faz endoscopia, chegando um cafezão pesado ali.
tá? Tem pessoas que Certo é falam, comer alguma coisa antes, né? Para depois tomar o café, né? É boa pessoas falam, Nádia, não tira o meu café de manhã, eu preciso do café para acordar. Então, se alimenta primeiro, come a fruta, come a fibra, né? Come uma coisa integral, uma proteína ali, um ovo, Depois enfim. toma. E depois tenta tomar ali uns 50 ml. Tem que tomar cuidado com isso. E água, né, Vanessa? Água, ingestão de água entre as refeições, no mínimo 2 litros de água por dia. As pessoas têm muito sintoma por desidratação, às vezes estão irritados, estão cansados com dor de cabeça, e pode ser falta de água. Falta de concentração também pode ser falta de água. Água é vida, né? Água é vida. Água é vida, água gente. É hidratação, gente. Hidratação de pele, formação de todas as enzimas que a gente tem para digerir, né? Todas as vilosidades que a gente tem precisa de água, né? E gorduras boas, né? Sim. E Nádia, onde que te encontra? Onde você atende? Fala aí para o pessoal. Você faz atendimento online também? Eu faço atendimento online. O agendamento online pode ser diretamente comigo. As pessoas podem mandar um direct no Instagram. No Instagram, e aí eu já encaminho ali meu WhatsApp, enfim. Eu atendo em São José dos Campos, no Centro de Cardiologia, Dr. Jorge Zarur. Tem o telefone na minha bio, né? 12-3941-1105, tem outro número também, mas as pessoas também podem me mandar direct, que aí eu já encaminho diretamente para lá, atendimento presencial, né? Em São José. E aqui em Caraguá eu atendo na Medicor. Dr. Felipe, também cardiologista, na clínica dele, então eu também estou lá na Medicor. Fica ali na Pacífico Wagner, né? Ali no centro. E é isso, né? Com a pandemia, a gente comecei a aprender a atender muito mais online do que antigamente. Se adaptar, né, aos atendimentos. Eu tenho pacientes de São José que não vão mais no consultório. Falam, Nádia, eu prefiro online. Eles passam lá, fazem avaliação física, eu faço às vezes com adipômetro. 5, 10 minutinhos é muito mais fácil, às vezes não precisa sair da empresa durante muito tempo, consegue fazer na hora do almoço. Facilita bastante, né? Muito. E você também pode atender o mundo, né? Exatamente. Você pode atender o mundo, você não fica migrada ali na cidade. Mas, pessoal, quem quiser o contato da Nádia, chama ela aqui no Instagram, manda um recadinho para ela, ela mesma vai responder, ela passa o contato dela pessoal, profissional, e vocês combinam. É muito importante cuidar do intestino, cuidar da sua saúde intestinal. Veja aí os sintomas todos que nós falamos aqui. Dizem, né, muitos médicos, acho que já foi provado isso, a Nádia pode dizer, que o intestino é o nosso segundo cérebro. É isso mesmo, Nádia? Exatamente, eu falo isso para todos os pacientes. Temos que tomar muito cuidado. O intestino é muito importante, né? E a gente tem outras doenças, a gente nem deu tempo de falar, né? Muita coisa, mas a esteatose não alcoólica, ela está muito, que é a gordura no fígado, ela está muito relacionada com a alteração de microbiota intestinal, tá? Então, mulheres, às vezes, com síndrome do ovário policístico, acne, enfim, a gente primeiro tem uma alteração dessa microbiota intestinal e depois são mecanismos que vão alterando e vão para outras regiões do organismo. Alteração também de colesterol, tá? Também pode estar relacionado ali com o intestino. Então, o intestino é isso, é nosso segundo cérebro. A gente tem que cuidar para que essa microbiota esteja adequada, esse microbioma esteja adequado, para que essas bactérias não vão para outras regiões do organismo. Sim. Isso está relacionado também com mulheres que têm infecções vaginais recorrentes, tá? A gente podia, depois você pode vir aqui, a gente falar um tema só relacionado aos problemas intestinais voltado para mulheres. Com certeza. Você já falou do policístico, você já está falando aí dos problemas vaginais, você já falou aqui da acne. Nossa, a acne, né, hormonal, tem tudo a ver com essa questão. A melhora da digestão, a melhora do intestino, gente, melhora muito a acne. Só que a gente tem que prestar atenção na acne, na questão da idade. Existe uma produção de hormônios que normalmente pode trazer a acne. Tem a acne da mulher adulta, também pode estar relacionado com alguma questão hormonal, mas tem a questão emocional, tá? Que é muito importante. Então, se esse paciente passou por um estresse muito grande, se ele é muito estressado, se ele é muito ansioso, tudo isso agride a microbiota intestinal. Quantas vezes a gente já ouviu aquela história, eu fiquei estressado, eu tive herpes. Eu fiquei estressado, eu tive, né, eu tenho um problema de estômago, né? Altera a parede de microbiota, tanto de estômago quanto de intestino. Então, a gente precisa tratar, tá? E aí altera essa microbiota, essas infecções vão surgindo. Quando a gente fala de ovário policístico, Vanessa, a gente vê algumas condutas de pacientes que acabam recebendo a prescrição do médico de um antidiabético oral.
porque vai modular essa insulina para cuidar disso, né? Não sei se você já observou isso. E se a gente melhorar a alimentação, melhorar o intestino, a gente consegue melhorar essa questão dessa glicemia, esse controle, o emagrecimento, sem precisar entrar com medicamento, né? Claro, com autorização médica, mas a gente consegue tratar isso com alimentação, né? Com nutrição. Enfim, tudo é o intestino. A gente tem que cair nessa realidade e cuidar dele mesmo, não tem jeito. É a consciência, né? É ter a consciência, é cuidar, tratar, e a vida inteira tem que cuidar e tratar dele, né? A vida inteira, não deixar ele inflamado, porque ele estando inflamado, as doenças pipocam. É a realidade. Vamos fazer um print aqui da nossa live? Pessoal, quem assistiu, marca a gente, faz um print, marca tanto a Nádia como a TV VIP Saúde, o meu Instagram também, Vanessa Martinez. Assim a gente fica sabendo que você assistiu e vamos ficar muito felizes. Né, Nádia? Vamos lá, fazer um print, uma foto aqui. Ah, não foi, peraí. Tem que fazer aqui pelo celular. Eu acho que deu certo? Ah, deve ter dado. Alguma foi. Tá bom. Nádia, muito obrigada pela sua participação. Fico muito feliz de você ter aí disponibilizado seu tempo, né? E organizado na sua agenda para poder nos tirar essas dúvidas, compartilhar, né? Um pouquinho desse conteúdo tão maravilhoso. Eu sei que tantos outros temas a gente pode estar falando aí sobre a nutrição, a nutrição hoje eu acho que é a cereja do bolo, né? Todos buscando informação sobre a nutrição, sobre a alimentação, porque os alimentos curam, né? Qualquer tipo de doença. Curam, Vanessa. Eu adoro falar sobre nutrição. Obrigada, viu, pelo convite. As pessoas não têm noção o quanto a gente pode melhorar e quanto a gente pode ficar bem cuidando da alimentação, né? Eu falo isso muito para os meus pacientes, para o meu marido, as pessoas próximas a mim, né? A melhora que as pessoas têm é isso que me faz amar tanto a minha profissão, né? Sim. E com um alimento, com uma coisa natural, e não tem como a gente quantificar o quanto que um alimento vai fazer, né? É daqui a 10, 20 anos, é uma série de doenças crônicas que esse paciente não vai ter. Hoje ele melhora de um sintoma, e daqui mais pra frente? O que a gente consegue melhorar? Sim. A gente vê trabalhos científicos relacionando câncer com tantos alimentos industrializados, embutidos, enfim. Se a gente cuidar disso, sem ser radical, né? Mas se a gente cuidar disso, não tem como a gente quantificar o quanto que isso vai fazer bem mais pra frente. Então, nutrição é muito importante. É verdade. Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe, que você tenha uma excelente semana. Pessoal que está aqui, muito obrigada pela participação de vocês, por ter ficado até o final, né? E compartilhe com seus amigos, olha só que live maravilhosa. É conteúdo riquíssimo para você poder encaminhar aí para as pessoas, tá bom? Um beijo, muito obrigada, até a próxima semana. Espero você mais vezes aqui, Nádia. Muito obrigada. Obrigada. Um beijo. Boa noite.